Você sabia que existem cidades no Brasil que parecem ter saído de outro país? Lugares onde o idioma muda, a comida é importada das tradições dos antepassados e até as ruas parecem ter parado no tempo. Hoje você vai conhecer 10 cidades brasileiras que mais parecem pedaços da Europa, da Ásia e até da África, sem sair do nosso país. Antes de embarcar nessa viagem, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual estado do Brasil você está assistindo. Vamos ver quantos brasileiros curiosos viajam com a gente hoje. Agora, aperte o cinto e prepare-se para se surpreender. Pomerode, Santa Catarina, um pedaço da Alemanha no Vale do Itajaí. Pomerode costuma ser chamada de a cidade mais alemã do Brasil, mas a frase, repetida a exaustão em matéria de TV, não dá conta do que se vê ao caminhar por suas ruas. Aqui, o legado teuto não é apenas cenário, é cotidiano vivo. A fundação da colônia entre 1861 e 1863 reuniu famílias vindas principalmente da Pomerânia e da Silésia, regiões hoje divididas entre Alemanha e Polônia. Elas subiram o vale do Rio do Testo com o que coube em carroças e trouxeram aquilo que ninguém tira: língua, ofício e disciplina comunitária. O resultado aparece primeiro na arquitetura. Hohenheimel, técnica de vigamento aparente em madeira, não foi reconstrução para turista ver. Muitas casas originais sobreviveram às enchentes e ao crescimento industrial. O roteiro oficial soma centenas de edificações tombadas e algumas propriedades seguem ocupadas pelas mesmas famílias há gerações. Em frente aos jardins impecáveis, bandeiras tricolores dividem espaço com hortênsias e com o verde do Vale do Itajaí. Pomerode é limpa, fotogênica e silenciosa. O barulho mais comum, fora dos eventos, é o da bicicleta no paralelepípedo. O segundo traço é a língua. Em bairros rurais, ainda se ouve o pomerisch ou pomerano, dialeto germânico que resistiu às proibições da Era Vargas e às ondas de nacionalização do século XX. Nas padarias, senhoras trocam cumprimentos em alemão, garçons alternam bom dia e guten Morgen, e as crianças aprendem canções folclóricas na escola. Não é encenação. É bilinguismo comunitário que convive com o português brasileiro sem disputa, movido pela ideia de que preservar não é isolar, é compartilhar. A culinária explica parte do magnetismo local. O café da tarde vira experiência: cuca de farofa, apfelstrudel, schmier de ameixa, linguiça artesanal, chucrute e marreco recheado. Em restaurantes familiares, receitas atravessam 4 ou 5 gerações. E a regra de ouro permanece: aproveitar o que a terra dá e não desperdiçar. O hábito do Garten, horta-jardim, também resiste. Quintais cultivam temperos, repolhos e flores, compondo a estética de mini-fazenda, mesmo dentro do perímetro urbano. A economia foge do clichê de cidade-museu. Pomerode é polo de indústrias têxteis, metalomecânicas e de porcelana. A antiga tradição da louça fina virou parque temático e emprega mão de obra qualificada. Há também uma malha forte de pequenas empresas familiares, queijarias, cervejarias artesanais, confeitarias e marcenarias de alta precisão. O turismo cresceu, mas não engoliu a lógica produtiva. Em vez disso, somou. Resultado: renda per capita acima da média catarinense e indicadores de qualidade de vida que atraem novos moradores. O calendário cultural é um capítulo à parte. No verão, a Osterfest transforma Pomerode na capital brasileira da Páscoa, com ruas decoradas por ovos pintados e o famoso Baum, árvore de ovos. No outono, chegam festivais gastronômicos que valorizam ingredientes regionais com técnicas europeias. Em outubro, quando todo mundo pensa apenas na Oktoberfest de Blumenau, Pomerode oferece uma versão mais familiar e local, com bandinhas, trajes típicos e competições de chopp, mas sem perder a essência comunitária. O visitante percebe um detalhe: os eventos são feitos para os moradores e o turista é bem-vindo como convidado. Essa inversão de prioridade mantém autenticidade. Na educação e no patrimônio, a cidade entendeu que memória precisa de método. Museus de imigração
rotas guiadas e centros culturais conectam passado e presente sem didatismo cansativo. Oficinas ensinam o Fachwerk, técnica do Enschimel. Escolas municipais oferecem atividades em alemão e iniciativas de jovens empreendedores ressignificam tradições. Cervejas sazonais com insumos locais, cafeterias que modernizam o strudel, marcas de design que transformam padrões pomeranos em identidade visual contemporânea. Para quem busca a narrativa, Pomerode responde com histórias de família. Sobrenomes se repetem nas placas. As fotos antigas viram decoração de cafés e as novas gerações exibem com humor o orgulho da colônia. Ao mesmo tempo, a cidade evita o risco de virar parque temático ao administrar o crescimento. Restrições de gabarito em áreas históricas, planos de mobilidade para acolher o fluxo turístico sem travar a rotina e sinalização bilíngue que orienta sem poluir. O que faz Pomerode parecer outro país não é um truque visual. É a soma de norma social, zelo estético e continuidade. O visitante sente que existe um pacto silencioso, manter o lugar funcionando e belo, não por vaidade, mas porque essa é a forma de honrar quem abriu trilhas no Vale há 160 anos. E é aí que a cidade ensina algo valioso ao Brasil. Tradição não é resistência ao novo, é base para inovar com raízes. Por que entra nesta lista? Porque oferece uma experiência de imersão cultural real, idioma, arquitetura, comida, calendário, trabalho, com métricas de qualidade de vida que sustentam essa estética. Pomerode mostra que é possível ser turística sem ser caricata, e que a herança europeia, aqui, é identidade cotidiana, não fantasia de fim de semana. Olambra, São Paulo, onde a Holanda floresceu no interior do Brasil. Olambra nasceu de uma mistura improvável, esperança pós-guerra e o desejo de recomeçar. Em 1948, quando a Europa ainda se reconstruía das ruínas, um grupo de famílias holandesas desembarcou no interior de São Paulo, em terras antes pertencentes à Fazenda Ribeirão. Trouxeram pouco dinheiro, mas muita técnica agrícola e a obstinação que transformaria pântanos em jardins. O nome é uma fusão de origens. Holanda mais América mais Brasil. Um resumo perfeito de quem replantou o passado para colher o futuro. Hoje, ao atravessar o portal de tijolos que marca a entrada da cidade, o visitante sente imediatamente uma mudança de atmosfera. As ruas são amplas, arborizadas e impecavelmente limpas. As fachadas exibem cores suaves e janelas floridas. Em cada esquina, há bicicletas apoiadas em cercas de madeira, padarias que servem stroopwafels quentinhos e cafés que lembram Amsterdã em miniatura. A arquitetura segue o padrão rural holandês. Telhados inclinados, madeiramento aparente e jardins milimetricamente cuidados. Mas Olambra é mais do que cenário. É um modelo econômico de cooperação. Desde os primeiros anos, as famílias criaram uma cooperativa agrícola que priorizava o plantio de flores, um cultivo quase inexistente no Brasil da época. O solo fértil e o clima estável fizeram o resto. 70 anos depois, essa aposta transformou a cidade em capital nacional das flores, responsável por cerca de 40% da produção florícola brasileira. Milhares de estufas se espalham por quilômetros, formando um mar de cores que muda conforme as estações. A cada primavera, a Expoflora atrai turistas de todo o país. O evento é uma explosão sensorial. Tulipas, orquídeas, girassóis, antúrios e crisântemos em arranjos gigantes, desfiles com trajes típicos, danças folclóricas ao som de acordeões e cornetas. E no ápice, a chuva de pétalas, quando toneladas de flores são lançadas sobre o público num espetáculo coreografado de cor e perfume. Não é apenas festa, é ritual de gratidão, lembrando o início difícil dos imigrantes que transformaram barro em beleza. O idioma holandês ainda ecoa em famílias mais antigas, mas o português domina o dia a dia, temperado por expressões importadas. Lekker, gostoso. Gezellig, acolhedor. O sotaque do interior paulista mistura-se à melodia europeia, criando uma musicalidade única. A culinária segue a mesma fusão. Nas feiras,
há desde croquetes holandeses, até pastel de carne, desde poffertjes, mini panquecas, até coxinha. A doçura do açúcar brasileiro encontrou o rigor da confeitaria neerlandesa, e o resultado é um cardápio que traduz convivência. Diferente de outras colônias que se fecharam, Olambra sempre olhou para fora. As escolas locais ensinam sustentabilidade e empreendedorismo rural. Há intercâmbios com universidades da Holanda e incentivo à tecnologia agrícola. Drones monitoram cultivos, sensores de umidade, ajustam irrigação e o manejo de estufas virou referência continental. A cidade parece pequena, mas pensa em escala global, um microcosmo onde tradição e inovação florescem lado a lado. No campo simbólico, Olambra representa o Brasil possível, organizado, colorido, produtivo e cordial. Não há muros altos nem guardas armados. Há confiança comunitária. O crime é raro, a renda per capita é alta e o turismo sustenta uma cadeia de cafés, pousadas e lojas de artesanato que vivem o ano inteiro. Tudo isso com uma estética que parece ter saído de um cartão postal europeu, mas com um calor humano que só o Brasil tem. Caminhar ao entardecer pelo Lago Vitória Régia é entender o espírito do lugar. O sol reflete nos vitrais da Torre do Moinho Povos Unidos, o maior da América Latina, enquanto casais e famílias se reúnem para apreciar o pôr do sol. Crianças andam de bicicleta, vendedores oferecem stroopwafels e o ar cheira a flores frescas misturado ao aroma de café. É nesse instante que Olambra revela seu segredo. Não se trata de copiar a Holanda, mas de reinventar o Brasil com um toque de poesia holandesa. O visitante que chega pela curiosidade das fotos vai embora com uma sensação diferente, a de que conheceu um lugar onde a beleza é rotina e o trabalho é arte. Olambra ensina que o progresso pode ser colorido, que disciplina e gentileza cabem no mesmo gesto e que cultivar flores é também cultivar comunidade. Por isso, quando alguém diz que Olambra parece outro país, talvez seja o contrário. Talvez seja a lembrança de como o Brasil poderia ser, se cada cidade tratasse suas raízes com o mesmo cuidado com que os holandeses cuidam de cada tulipa. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A Itália que criou raízes no coração da Serra Gaúcha. Bento Gonçalves não é apenas uma cidade, é uma viagem sensorial ao norte da Itália, moldada por barris de vinho, pedra bruta e o som de famílias que ainda falam o dialeto vêneto com orgulho. Quando os primeiros imigrantes chegaram, em 1875, o cenário era hostil. Montanhas cobertas por matas fechadas, frio intenso e solo pedregoso. Mas foi nesse ambiente que nasceu uma das regiões mais prósperas e culturalmente ricas do país. Cada curva das estradas da Serra Gaúcha parece contar uma história de trabalho, fé e vinho. E Bento Gonçalves é seu epicentro. A paisagem que fala italiano. Ao chegar, o visitante é recebido por colinas que lembram o Vêneto. Vinhedos desenham linhas geométricas na paisagem e casarios de pedra resistem ao tempo, cobertos por eras e flores silvestres. A arquitetura é simples, mas robusta. Janelas em arco, muros baixos, varandas largas e uma beleza que nasce da função e da persistência. Cada casa é um testemunho do esforço de gerações que construíram o próprio futuro com as mãos. A cidade cresceu, tornou-se polo industrial e turístico, mas manteve a alma rural. É possível caminhar do centro urbano até as comunidades interioranas, sem perder o sotaque, o cheiro de pão saindo do forno e o som de acordeões ecoando de algum salão comunitário. Os caminhos de pedra. Talvez o maior símbolo da preservação cultural de Bento Gonçalves seja o roteiro dos caminhos de pedra. Nele, o visitante percorre cerca de 12 quilômetros entre casas de pedra e madeira, erguidas no século XIX por famílias italianas. Cada parada é um capítulo da imigração. A Casa da Erva Mate, a Casa do Tecelão, a Cantina Colonial, o Moinho, o Ferreiro. Nada ali é reconstruído. É história viva, habitada, onde o passado trabalha em silêncio. Algumas famílias ainda produzem vinhos de forma artesanal, usando pisa a pé e tonéis de madeira.
Outras adaptaram os negócios à modernidade, criando cafés, restaurantes e pequenas vinícolas boutique que unem tradição e sofisticação. O resultado é uma imersão sensorial e emocional. O turista sente que o tempo desacelera e cada casa parece sussurrar: "Benvenuto, siamo de casa. Seja bem-vindo, você está em casa." O vinho e o espírito da celebração. Nenhuma cidade brasileira entende de vinho como Bento Gonçalves. O cultivo começou como necessidade. O vinho era parte da mesa, da missa e do convívio, mas virou arte e economia. Hoje a cidade responde por mais de 80% da produção nacional de vinhos finos. A Rota do Vale dos Vinhedos é o coração dessa cultura. E vinícolas centenárias convivem com projetos modernos de enoturismo. Nas degustações, o visitante aprende que o segredo não está apenas na uva, mas no respeito ao tempo. Cada safra é um retrato do clima, da terra e da alma do viticultor. E cada taça conta uma história, de famílias que venceram o frio, a solidão e a saudade com fé e fermento. O vinho em Bento Gonçalves não é luxo, é linguagem. É o jeito como o povo agradece a terra e celebra a vida. O idioma e as tradições. Nas colônias vizinhas, o português divide espaço com o talian, uma mistura do dialeto vêneto com português, que sobreviveu às proibições da Era Vargas, e hoje é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Nas festas de comunidade, os discursos ainda começam com um buongiorno amici, e o cardápio inclui polenta mole, galeto ao primo canto, queijo colonial e salame artesanal. A música completa o quadro. Acordeões, corais e bandas mantêm viva a trilha sonora da imigração. Em cada evento, a alegria é genuína, espontânea, compartilhada. A vida é celebrada como um banquete. Um destino que equilibra tradição e inovação. Apesar de parecer um cenário congelado no tempo, Bento Gonçalves é também um dos maiores polos de móveis, design e turismo de experiência do país. Hotéis boutique se escondem entre vinhedos, spas utilizam vinoterapia, e a gastronomia evoluiu para a alta cozinha sem perder a essência caseira. A cidade aprendeu a transformar cultura em economia, sem diluir a alma. Os índices de desenvolvimento são altos, a segurança é referência e o turismo gera renda sustentável. Não há sensação de cidade montada para foto. Há vida pulsando em cada detalhe. O que Bento Gonçalves ensina? Bento Gonçalves parece outro país porque criou uma síntese rara: união comunitária, estética europeia e alma brasileira. A cidade vive da memória, mas olha para frente, honra seus antepassados sem se prender ao passado. Ao caminhar entre os vinhedos ao pôr do sol, é impossível não pensar em como um grupo de imigrantes famintos transformou um vale de pedra em uma das regiões mais bonitas e prósperas da América do Sul. O visitante vai embora com uma certeza: não existe outro lugar no Brasil onde o trabalho tenha se tornado arte com tanta elegância. Bento Gonçalves é mais do que a Itália no Brasil. É o Brasil que aprendeu com a Itália a viver com propósito e prazer. Ouro Preto, Minas Gerais. O coração barroco onde Portugal ainda respira. Existem cidades que parecem museus, mas Ouro Preto é uma memória viva. Cravada entre as montanhas de Minas Gerais, ela nasceu do ouro, mas sobreviveu pela fé, pela arte e pela obstinação de um povo que, sem perceber, criou o cenário mais emblemático da alma colonial brasileira. Aqui o passado não está nos livros. Ele ecoa nas ladeiras, nos sinos e nas vozes que descem das janelas. Ouro Preto foi fundada oficialmente em 1711, mas sua história começou décadas antes, quando bandeirantes paulistas descobriram nas encostas do Tripuí e do Antônio Dias o ouro de cor escura que deu nome à cidade. Em pouco tempo, o vilarejo se transformou em epicentro do ciclo do ouro, abrigando mais de 80 mil habitantes, mais que Lisboa na época. Era uma cidade pulsante, rica e tensa, riqueza para alguns, escravidão e sofrimento para muitos. Mas foi nesse contraste que surgiu algo extraordinário: a síntese da alma luso-brasileira, feita de pedra, fé e resistência. A cidade que nasceu do barroco e da devoção. O que impressiona em Ouro Preto é o barroco em estado puro,
não como estilo, mas como sentimento. As igrejas não foram erguidas por arquitetos cortesãos, e sim por mestres locais, artesãos e escravizados que aprenderam vendo. A mistura de técnica, improviso e fé deu origem a um dos conjuntos arquitetônicos mais belos do mundo. A Igreja de São Francisco de Assis, com projeto de Aleijadinho e pinturas de Manuel da Costa Ataíde, é o auge desse diálogo entre o divino e o humano. Os altares dourados brilham à luz de velas como se fossem brasas vivas, e cada detalhe parece carregar uma mensagem escondida. Anjos mestiços, rostos de negros nos vitrais, arabescos que se confundem com raízes. Ouro Preto não apenas acolheu o barroco, ela o reinventou, tornando-o brasileiro, mestiço e emotivo. Caminhar por suas ladeiras é um exercício de humildade. As pedras irregulares contam histórias de quem as colocou ali há 300 anos. As casas coloridas, com janelas e sacadas de ferro, parecem sorrir umas para as outras, como se compartilhassem segredos antigos. Os sinos tocam o tempo todo, e não apenas para chamar à missa. Anunciam mortes, casamentos, procissões, o cair da tarde. Ouro Preto tem sua própria linguagem sonora. O palco da inconfidência e da liberdade sonhada. Ouro Preto também foi palco de uma das páginas mais simbólicas da história nacional, a Inconfidência Mineira. Foi ali, nas tavernas e casarões, que intelectuais, poetas e militares, entre eles Tiradentes, conspiraram por um Brasil livre de Portugal. O movimento foi sufocado, os líderes presos, e a execução de Tiradentes em 1792 se tornou o mito fundador da independência, que só viria décadas depois. Até hoje as ruas carregam essa energia de rebeldia silenciosa. As casas onde os inconfidentes se reuniam estão intactas. E o Museu da Inconfidência, instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, guarda documentos, obras e a atmosfera densa de uma revolução abortada. Visitar Ouro Preto é, em parte, revisitar esse sonho de liberdade ainda inacabado. Entre a arte e a resistência, o que mais emociona em Ouro Preto é perceber como, em meio à opulência do ouro, floresceu uma arte feita por mãos negras e mestiças. Aleijadinho, filho de um português com uma mulher escravizada, transformou o sofrimento em genialidade. Seus traços tortuosos, quase dolorosos, expressam uma fé que não se curva à autoridade. Uma fé que sente, questiona e resiste. Manuel da Costa Ataíde, o pintor do teto da Igreja de São Francisco, retratou anjos e virgens de pele morena, rompendo o padrão europeu e revelando o rosto verdadeiro do Brasil nascente. Esses artistas não apenas adornaram igrejas, criaram um código visual de identidade nacional, séculos antes de o país ter consciência de si mesmo. Por isso, cada pintura, cada escultura é também um manifesto silencioso. Ouro Preto hoje: turismo, arte e permanência. Apesar de seu passado colonial, Ouro Preto é também uma cidade universitária. A presença da Universidade Federal de Ouro Preto trouxe juventude, arte de rua e debates culturais para dentro das ladeiras históricas. O contraste entre casarões do século XVIII e murais contemporâneos cria um diálogo instigante entre o antigo e o novo. Ainda assim, a cidade mantém uma aura quase espiritual. Durante a Semana Santa, as ruas são cobertas por tapetes de flores e serragem. Nas noites de inverno, a neblina desce dos morros e transforma o centro histórico num cenário de filme. A cada esquina, há uma galeria, um ateliê, uma história contada com orgulho. A cidade se reinventa, mas nunca perde o eixo. Ouro Preto sobreviveu a terremotos políticos, à decadência do ouro e às erosões do tempo, porque aprendeu a viver de si mesma. Hoje é patrimônio cultural da humanidade, não como peça de museu, mas como cidade que respira, vibra e inspira. O que Ouro Preto ensina? Ouro Preto é o espelho do Brasil em sua forma mais densa, bonito e trágico, criativo e desigual, sagrado e rebelde. Ela nos lembra que o ouro passa, mas a arte fica, que o poder muda, mas a fé permanece, e que a verdadeira riqueza de um povo não está nas minas, mas nas mãos que constroem, cantam e acreditam. Quem visita Ouro Preto
sai com uma sensação difícil de explicar, a de ter atravessado séculos em algumas quadras e a de ter ouvido o coração do Brasil bater dentro das pedras. Bastos, São Paulo, o Japão que floresceu no interior paulista. Há um silêncio ordenado em Bastos, um tipo de tranquilidade que parece vir de outro continente, onde o tempo caminha devagar e cada gesto tem propósito. Quem chega à cidade a 530 quilômetros de São Paulo talvez não imagine que está pisando em um dos núcleos japoneses mais autênticos fora do Japão. Uma comunidade que transformou o interior paulista num pedaço do Oriente, preservando valores estética e rituais que atravessaram o Pacífico há quase um século. Tudo começou na década de 1920, quando as primeiras famílias japonesas desembarcaram no Brasil. Vieram em busca de trabalho e estabilidade, fugindo das crises econômicas e políticas do pós-guerra. Parte desse grupo foi direcionada a terras isoladas e baratas do oeste paulista. Em 1928, a Companhia de Imigração Bastos abriu espaço para os colonos nipônicos, que encontraram uma região coberta por mata e cheia de desafios. O solo era fértil, mas inóspito. O calor, intenso. E a língua, uma barreira quase intransponível. Mesmo assim, os imigrantes ergueram casas simples de madeira, abriram pequenas lavouras e, com disciplina e paciência, começaram a transformar o sertão em jardim. O legado da colônia e a arte do trabalho Bastos cresceu sobre um princípio essencial da cultura japonesa: Kaizen, o aprimoramento contínuo. Tudo, do cultivo agrícola à educação das crianças, segue a lógica da excelência silenciosa. As famílias começaram plantando algodão, mas o clima favoreceu outra atividade, a avicultura. Nas décadas seguintes, Bastos se tornou a capital do ovo no Brasil, responsável por milhões de unidades produzidas diariamente e exportadas para vários países. Mas mais importante que a economia é a mentalidade. O espírito cooperativo dos japoneses moldou a cidade. Cooperativas de produtores, de crédito, de consumo. A lógica é simples. Ninguém cresce sozinho. Cada sucesso individual deve fortalecer o coletivo. Essa filosofia, que parece oriental demais para o Brasil competitivo e improvisado, fez de Bastos uma cidade organizada, limpa e próspera. O cotidiano nipônico no interior do Brasil, andar por Bastos, é mergulhar numa dualidade curiosa. As ruas têm nomes brasileiros, mas a estética é japonesa. Casas com jardins de pedras, portões de madeira escura e bonsais perfeitamente podados dividem espaço com mercados que vendem arroz japonês, sakês e doces de feijão vermelho. No centro, o templo budista Honpa Hongwanji ergue-se com sua arquitetura delicada, telhados curvos e lanternas que se acendem ao entardecer. Ali, realiza-se o Obon Matsuri, o Festival das Almas, um dos eventos mais simbólicos da cidade. Durante o Obon, as ruas se iluminam com lampiões coloridos e famílias inteiras saem para dançar o Bon Odori, círculo tradicional que celebra a memória dos antepassados. Crianças, jovens e idosos participam juntos, vestidos com yukatás, num ritual que une gerações e reafirma a identidade. A música ecoa em japonês, mas o calor humano é brasileiro. É nesse contraste que Bastos encontra sua harmonia. Gastronomia e estética. Se o Japão é conhecido pela delicadeza, Bastos traduz isso em sabor. A culinária local é uma fusão de Oriente e interior paulista. Sushi fresco com gohan, misoshiro ao lado de pastel de feira. Nos festivais gastronômicos, barracas servem yakisoba, tempurá e sashimi, com o mesmo orgulho com que o vizinho oferece espetinho e caldo de cana. E o mais impressionante é a fidelidade à tradição. Muitos chefes locais estudaram técnicas no Japão e voltaram para ensinar novas gerações. Além da comida, o senso estético japonês aparece no cotidiano. Jardins zen, pontes vermelhas, lagos com carpas e murais com ideogramas dão à cidade um ar quase meditativo. Mesmo nas escolas e praças, há uma preocupação visível com a beleza funcional, o equilíbrio entre forma e propósito. Educação e valores. Um dos pilares de Bastos é a educação.
As escolas locais mantêm disciplinas extracurriculares que vão de caligrafia japonesa a aulas de ikebana, arranjos florais e karatê. O respeito, a pontualidade e a responsabilidade comunitária são ensinados desde cedo. E o reflexo disso é visível. Baixos índices de criminalidade, elevado IDH e uma das populações mais alfabetizadas do interior paulista. O respeito aos mais velhos é regra de ouro. Em Bastos, o idoso é referência, não fardo. As decisões comunitárias sempre passam pelos anciãos, que orientam sobre costumes e cerimônias. Essa reverência silenciosa sustenta o equilíbrio social. Bastos no século XXI. Apesar de pequena, Bastos tem um dinamismo surpreendente. O agronegócio de precisão e o turismo cultural impulsionam a economia. O Festival do Ovo, realizado anualmente, atrai visitantes do país inteiro, com competições culinárias, exposições e apresentações de taiko, tambores japoneses. Empresas locais exportam ovos e derivados para o exterior, mantendo o nome da cidade como sinônimo de qualidade. Ao mesmo tempo, a digitalização não apagou as tradições. As novas gerações usam redes sociais para divulgar o estilo de vida japonês do interior paulista, transformando Bastos em referência nacional de identidade híbrida, moderna e ancestral ao mesmo tempo. O que Bastos ensina? Bastos mostra que é possível viver entre dois mundos sem perder o equilíbrio. A cidade é prova viva de que disciplina e doçura podem coexistir, que a eficiência japonesa pode florescer sob o sol brasileiro e que tradição não é resistência, é continuidade. Quem visita Bastos sente que está num Japão ensolarado, onde a espiritualidade caminha de mãos dadas com o trabalho e a simplicidade é tratada como virtude. É o tipo de lugar que faz o visitante repensar o ritmo da própria vida. No fim das contas, Bastos não é só uma colônia japonesa, é uma filosofia encarnada, a de que, quando se planta com paciência e se colhe com gratidão, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Campos do Jordão, São Paulo. O Canadá brasileiro nas montanhas da Mantiqueira. Há algo de mágico em Campos do Jordão. Talvez seja o ar frio e rarefeito que parece limpar a alma, ou o som constante do vento atravessando os pinheiros. Talvez sejam as construções em estilo alpino que fazem o visitante se sentir transportado para o interior da Suíça ou do Canadá. Um lugar onde o tempo anda devagar e o inverno é celebrado como uma estação de introspecção. Mas o que torna Campos do Jordão especial não é só o clima ou a arquitetura. É a sensação de pertencer a um outro Brasil, mais sereno, elegante e contemplativo. Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, no alto da Serra da Mantiqueira, a cidade é o ponto habitado mais alto do país. Essa altitude lhe dá o ar puro, o frio intenso e as paisagens que parecem saídas de um cartão postal. Vales verdes cobertos de neblina, rios cristalinos e montanhas que se perdem no horizonte. O apelido de Suíça brasileira surgiu cedo, mas poderia muito bem ser Canadá tropical. Natureza exuberante, chalés de madeira, lareiras acesas e um estilo de vida que combina conforto e contemplação. A origem de um refúgio. A história de Campos do Jordão começa no século XIX, quando médicos descobriram que o clima frio e seco era ideal para o tratamento de doenças respiratórias, principalmente a tuberculose. Hospitais e sanatórios foram erguidos nas montanhas e o local se transformou num refúgio de cura. Com o tempo, as famílias ricas de São Paulo começaram a construir casas de veraneio para fugir do calor da capital. E a cidade ganhou uma nova vocação, o turismo de montanha. Mas o traço europeu que define sua estética não veio por acaso. Arquitetos inspiraram-se nos modelos alpinos, telhados inclinados, janelas de madeira, varandas com floreiras, para criar uma identidade própria. O resultado é um mosaico arquitetônico que mistura o encanto do velho continente com a hospitalidade brasileira. Hoje, o bairro de Vila Capivari é o epicentro dessa fusão. Ali se concentram as chocolaterias, cafeterias, lojas de lã, hotéis e restaurantes que dão vida à cidade durante o inverno.
As ruas estreitas e iluminadas por luzes amarelas parecem saídas de um vilarejo europeu, e as noites frias são preenchidas pelo som de violinos, risadas e taças brindando ao calor humano. O som das montanhas Campos do Jordão é também a capital da música clássica no Brasil. Desde 1970, o Festival Internacional de Inverno transforma a cidade em um palco para orquestras, maestros e músicos do mundo todo. Durante semanas, igrejas, teatros e praças se enchem de concertos gratuitos, unindo erudição e popularidade de forma rara. O festival é mais do que um evento, é parte da alma da cidade. Mesmo quem não entende de sinfonias sente a energia da arte ecoando nas montanhas. Nos dias frios, famílias inteiras se reúnem na Praça do Capivari para ouvir apresentações sob o céu estrelado, enroladas em cachecóis e cobertores. É a cultura transformando o frio em calor coletivo. Gastronomia e experiências. A culinária de Campos do Jordão é um capítulo à parte. O frio estimula sabores robustos, fondues, sopas, carnes defumadas e, claro, o famoso chocolate artesanal. Nas padarias, o cheiro de pão fresco e canela se mistura ao de café recém-passado. Nos restaurantes, a gastronomia internacional se adapta ao paladar brasileiro, mas sem perder a sofisticação. Cada refeição é uma celebração da boa vida, lenta, saborosa e acolhedora. O turismo de experiência também floresce, cavalgadas, trilhas, tirolesas, parques com arvorismo e mirantes de tirar o fôlego, como o Morro do Elefante e o Pico do Itapeva, de onde se vê o Vale do Paraíba se estendendo até o infinito. É impossível não se sentir pequeno diante da vastidão e, ao mesmo tempo, grato por estar ali. Inverno e identidade. Quando o inverno chega, Campos do Jordão muda de tom. Os termômetros despencam e o vapor que sai da boca das pessoas parece fazer parte do cenário. Turistas chegam aos milhares atraídos pelo clima europeu e pela promessa de romance. A cidade se veste de luzes, lareiras se acendem e os chalés ganham um brilho dourado sob a neblina. Mas, fora da temporada, Campos continua viva, com trilhas, cachoeiras e uma comunidade que vive em harmonia com a natureza. O turismo sustentável tem crescido, e produtores locais de queijos, cervejas artesanais e chocolates tornaram-se símbolo de um novo ciclo econômico. O que Campos do Jordão ensina? Campos do Jordão mostra que luxo não é ostentação, é atmosfera. O verdadeiro luxo é o silêncio das montanhas, o frio cortante que obriga o abraço, o som distante de uma orquestra sob o céu estrelado. É o tipo de beleza que não se impõe, convida. E talvez seja isso que faz dela o Canadá brasileiro, uma cidade que parece estrangeira, mas é profundamente nossa. Campos do Jordão é o encontro entre o requinte e a simplicidade, o equilíbrio perfeito entre o conforto europeu e o coração caloroso do Brasil. Quem chega aqui buscando frio encontra calor humano. Quem vem atrás de paisagens descobre histórias, e quem vem em silêncio escuta o som mais bonito da mantiqueira, o da vida em harmonia com o tempo. Uitmarsum, Paraná, um pedacinho da Áustria nas colinas do Paraná. Uitmarsum não é apenas um lugar, é um estado de espírito. Escondida entre as colinas verdes do interior do Paraná, a cerca de 60 quilômetros de Curitiba, essa pequena colônia menonita parece uma pintura viva, onde o silêncio tem ritmo e o tempo outro compasso. Quem chega ali sente que atravessou um portal. As estradas asfaltadas desaparecem, o cheiro de leite fresco toma o ar, e a paisagem ganha tons que lembram o interior da Áustria ou da Baviera. Fundada em 1951 por imigrantes menonitas vindos do Paraguai, descendentes de alemães que haviam fugido da Rússia e da Ucrânia décadas antes, Uitmarsum nasceu do exílio e da fé. Essas famílias vieram em busca de terra, liberdade religiosa e paz. E encontraram nos campos do Paraná o solo fértil para reconstruir sua comunidade. O nome vem de uma vila na Frísia, no norte da Holanda, onde nasceu Menno Simons, líder espiritual do movimento menonita. Hoje, Uitmarsum é o retrato vivo dessa história.
um pedaço da Europa que aprendeu a falar português sem perder o sotaque da alma. Uma colônia que vive como comunidade. O que diferencia Witmarsum não é apenas sua aparência, mas sua lógica. A cidade funciona como uma cooperativa social autossustentável, inspirada nos princípios menonitas de solidariedade, trabalho e humildade. Nada ali parece apressado. As casas são baixas, brancas, com janelas azuis e jardins floridos. As ruas são limpas, silenciosas, sem outdoors ou poluição visual. O centro comercial é pequeno, mas impecável. Padarias, mercados e cafés que vendem produtos feitos pelos próprios moradores. Tudo o que se produz em Witmarsum, queijos, iogurtes, embutidos, doces, pães e leite, é fruto de trabalho comunitário. A cooperativa Witmarsum, fundada junto com a colônia, ainda é o coração econômico e moral do lugar. Cada membro contribui e participa. Os lucros são reinvestidos na própria comunidade e o resultado é um modelo raro de prosperidade equilibrada. É uma economia humana que respeita o tempo da terra e o valor das mãos. A arquitetura e o espírito europeu, visualmente, Witmarsum é um encanto. As construções seguem o estilo alpino, telhados inclinados, madeira exposta, janelas floridas, varandas com vista para o campo. O paisagismo é natural, sem excessos, gramados verdes, cercas de madeira e árvores cuidadosamente plantadas. Nada parece turístico, tudo é funcional e belo por convicção, não por marketing. A igreja central de paredes brancas e vitrais simples é o símbolo dessa estética da sobriedade. Os cultos são discretos, sem ostentação, conduzidos em português e alemão. Os menonitas não têm clero fixo. Cada celebração é conduzida por membros da comunidade, reforçando a ideia de que todos têm o mesmo valor diante de Deus e do trabalho. O resultado é um tipo de beleza silenciosa, que não se impõe. Ela apenas existe, natural e harmoniosa, como uma oração constante. Gastronomia e hospitalidade. Witmarsum é pequena, mas seu sabor é imenso. O queijo Witmarsum, produzido artesanalmente desde os anos 1960, é referência nacional, com textura cremosa, maturação controlada e sabor suave que lembra os queijos suíços. Há também os embutidos defumados, as geleias artesanais, os pães de centeio e os iogurtes naturais vendidos em lojinhas familiares. Nada é industrializado. Tudo é feito à mão, com orgulho e paciência. Os cafés coloniais são outro símbolo local. Servem tortas, cucas, apfelstrudel e bolos de maçã acompanhados de café passado na hora e leite fresco. O atendimento é gentil, quase tímido, mas sempre autêntico. O turista percebe rapidamente que ali não há funcionários, há pessoas recebendo pessoas, turismo consciente e natureza preservada. O turismo em Witmarsum é de baixa escala e alta qualidade. Nada de multidões ou ônibus de excursão. Os visitantes chegam em pequenos grupos, muitas vezes de moto ou bicicleta, para curtir o silêncio e a paisagem. A região é cercada por trilhas, cachoeiras e mirantes naturais, e o cicloturismo tem crescido como atividade principal. O campo aberto, o ar frio e o canto dos pássaros criam uma sensação de paz difícil de encontrar em qualquer outro lugar. A cidade também abriga hospedagens em estilo chalé e pequenas pousadas rústicas, todas geridas por famílias locais. O serviço é simples, mas impecável. Camas quentinhas, café da manhã colonial e um pôr do sol dourado sobre os campos. A filosofia que sustenta tudo. O segredo de Witmarsum é a simplicidade intencional. Os menonitas seguem princípios que rejeitam o consumismo e valorizam o essencial: trabalho, fé, família e comunidade. Não há ostentação nem pressa, e a riqueza maior é a paz cotidiana. Essa filosofia é visível em cada gesto: o respeito mútuo, o silêncio respeitoso nas ruas, a educação das crianças, a honestidade nas trocas. A frase mais repetida por ali é: quem planta colhe, mas quem divide floresce. E isso se aplica a tudo, dos negócios à convivência. O que Witmarsum ensina Witmarsum parece outro país, porque funciona de outro modo.
Não é um enclave europeu, mas uma prova de que é possível viver com propósito e tranquilidade no Brasil moderno. A comunidade mostra que prosperar não precisa significar competir e que beleza e simplicidade podem ser a mesma coisa. Ao caminhar pelas estradas cercadas de pinheiros e ouvir apenas o som dos pássaros, o visitante entende. O segredo de Vítimarsum não está nas casas nem nas colinas. Está nas pessoas e na forma como elas escolheram viver. Vítimarsum é, no fundo, um lembrete silencioso de que a verdadeira modernidade é viver em paz. Cachoeira, Bahia, a África que pulsa no coração do recôncavo. Poucas cidades no Brasil têm a força simbólica de Cachoeira, no recôncavo baiano. Vista de longe, ela parece uma pintura antiga, casarões coloridos, igrejas coloniais e o rio Paraguaçu refletindo o céu quente da Bahia. Mas basta caminhar por suas ruas para perceber que o tempo não parou. Ele vibra em tambores, em rezas, em passos de dança. Cachoeira é mais que uma cidade histórica. É um portal entre dois mundos, onde o Brasil encontra sua ancestralidade africana e aprende a se reconhecer. Onde o Brasil nasceu de novo, fundada no século XVII, Cachoeira foi uma das primeiras vilas da colônia portuguesa a prosperar com o comércio do açúcar e do fumo. Durante o ciclo do ouro, era rota de abastecimento. Durante a independência, foi berço da luta pela liberdade, recebendo o título de Heróica Cidade. Mas sua verdadeira força veio de outro lugar, das senzalas, dos terreiros e dos portos, onde a cultura africana resistiu à escravidão e renasceu em forma de fé, música e culinária. Enquanto o resto do Brasil apagava suas origens negras, Cachoeira as transformava em identidade. Aqui, cada festa, cada toque de atabaque, cada sabor de azeite de dendê é ato de memória e resistência. A Sinfonia das Ruas. O centro histórico de Cachoeira é um mosaico de cores e sons. As ladeiras de pedra levam a igrejas barrocas como a Matriz de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, com seus altares dourados e anjos mestiços. Mas basta virar uma esquina para ouvir outro tipo de oração. O cântico ancestral do candomblé, que ecoa das casas simples de porta azul, cobertas por bandeirinhas e cheiro de alfazema. Essas duas espiritualidades, o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, convivem sem conflito. O sincretismo é regra, não exceção. Em uma mesma rua, pode haver uma procissão com santos católicos e, logo atrás, um cortejo com filhos de santo vestidos de branco, carregando flores e tambores. É a harmonia do sagrado que define o recôncavo. Duas fés que dançam juntas, como corpo e alma do mesmo povo. Terra de irmandades e tradições. Cachoeira é também o coração das irmandades religiosas negras, organizações seculares criadas por africanos libertos para preservar cultura e solidariedade. A mais famosa delas é a Irmandade da Boa Morte, formada apenas por mulheres, quase todas idosas, que há mais de 150 anos celebram a transição entre vida e morte como um ato de fé e dignidade. Durante o mês de agosto, a cidade se transforma. As mulheres da Boa Morte vestem trajes de renda branca, colares de contas e turbantes impecáveis. Caminham em silêncio até a Igreja do Rosário dos Pretos, rezam missas católicas e, à noite, dançam em louvor aos orixás. Não há espetáculo, há rito. E nesse rito, a cidade se ajoelha em respeito. A celebração, reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil, é talvez o mais puro exemplo da fusão entre o catolicismo português e a cosmologia iorubá. Em Cachoeira, a morte não é fim, é passagem, e cada lágrima é também um canto de resistência. O cotidiano que ainda guarda segredos, a vida cotidiana em Cachoeira segue o ritmo do Paraguaçu. Pescadores, artesãos, doceiras e músicos convivem num vai-vem que mistura passado e presente. O mercado municipal é um microcosmo da cidade. Entre bancas de frutas e panelas de barro, vende-se incenso, fitas de orixá, ervas medicinais e imagens de santos. Tudo se mistura. A fé, o comércio, a arte, como se a cidade tivesse entendido há séculos que não existe separação entre o sagrado e o humano. Nas varandas,
idosos observam o rio em silêncio. Nos becos, jovens ensaiam capoeira, herança viva dos quilombos. E ao pôr do sol, o reflexo dourado no Paraguaçu parece uma oferenda eterna à natureza. Cultura, arte e reinvenção. Nos últimos anos, Cachoeira se tornou também um centro cultural contemporâneo. A Universidade Federal do Recôncavo trouxe juventude, cinema, arte e novas narrativas. Cineastas, músicos e escritores locais vêm transformando a cidade em um polo de criação afro-brasileira. Mas, diferente de outros centros turísticos, Cachoeira nunca perdeu a essência. Não se vende como produto, se apresenta como verdade. Em suas ladeiras, a arte não é adorno, é sobrevivência. Cada atabaque tocado, cada pintura nas paredes, cada comida servida em panela de barro é uma forma de dizer: estamos aqui, somos o Brasil que o Brasil insiste em esquecer. O que Cachoeira ensina Cachoeira não é uma cidade parada no tempo, é o tempo que se ajoelha diante dela. Aqui o passado e o presente se misturam em harmonia rara. E a história não está nos livros, mas nas pessoas. Cachoeira ensina que a alma africana do Brasil não morreu. Ela pulsa, canta e cozinha todos os dias. Quem passa por ela sai transformado. Porque entender Cachoeira é entender o próprio Brasil. Um país feito de dor e beleza, fé e resistência, tambor e silêncio. E quando o sol se põe sobre o Paraguaçu, dourando as águas e os telhados, é impossível não sentir. Aqui a África não é lembrança, é presença viva, que respira, dança e abençoa. Maragogi, Alagoas, o Caribe brasileiro de alma nordestina. Há lugares que o mundo inteiro procura, e há lugares que parecem esperar apenas por quem sabe olhar. Maragogi é assim, não grita sua beleza, ela sussurra. Entre Maceió e Recife, em pleno litoral norte de Alagoas, repousa esse pedaço de paraíso onde o mar muda de cor a cada hora e a vida segue o compasso tranquilo das marés. Chamam-no de Caribe brasileiro, mas a comparação é injusta. O Caribe sonha em ser Maragogi, onde o mar é um espelho de Deus. A primeira visão de Maragogi é quase uma revelação. O azul do mar é líquido e infinito, translúcido a ponto de se ver o fundo mesmo a dezenas de metros da costa. O vento sopra com doçura. As palmeiras dançam preguiçosas e o horizonte parece dissolver o tempo. As galés, piscinas naturais formadas entre recifes de corais, são o coração desse cenário. Quando a maré baixa, o oceano se abre em cristais e revela peixes coloridos que nadam entre as pernas dos visitantes, como se a natureza tivesse esquecido o medo do homem. A cada amanhecer, pescadores partem em jangadas simples, repetindo um ritual que atravessa gerações. Não há pressa, não há barulho, apenas o som da água, o bater do remo e a conversa entre amigos. O mar aqui não é cenário, é sustento, é lar, é divindade. E quem chega percebe logo que Maragogi não é feita para o turismo apressado, mas para a contemplação. A alma do litoral. Por trás das praias perfeitas, existe uma comunidade que vive do mar e pela terra. Homens e mulheres que acordam cedo para pescar, cozinhar, cuidar das pousadas, guiar turistas e preservar o que chamam de o presente de Deus. São pessoas simples, de fala mansa, que recebem cada visitante com a doçura típica do povo nordestino, orgulhoso e acolhedor ao mesmo tempo. Em Maragogi, o luxo não está no resort, está na comida feita com amor, no café coado com calma, no sorriso genuíno de quem vive entre o mar e o coqueiral. O peixe vem fresco, o tempero é leve e o sabor é de casa. O prato típico, a peixada alagoana, é servido com arroz, pirão e uma generosidade que não cabe no prato. E o toque final, sempre, é o leite de coco fresco, extraído ali mesmo, no quintal. A gastronomia é uma metáfora perfeita de Maragogi. Simples, autêntica e impossível de esquecer. Beleza que precisa ser respeitada. Maragogi é um dos ecossistemas mais frágeis e valiosos do Brasil. Suas águas cristalinas abrigam recifes de corais, manguezais e espécies marinhas raras. O turismo descontrolado durante anos ameaçou esse equilíbrio, mas a consciência ecológica vem crescendo.
Hoje o acesso às galés é limitado a horários e marés específicas, e o número de visitantes é controlado. Guias locais explicam o valor da preservação e ensinam que tocar nos corais é como ferir o coração do mar. E o mais bonito é ver que o próprio povo se tornou guardião da natureza. As crianças aprendem cedo sobre reciclagem e sustentabilidade, e os pescadores são os primeiros a denunciar quem ameaça o ecossistema. Maragogi entendeu que o paraíso só sobrevive quando o homem sabe pedir licença para entrar, entre o turismo e a tradição. Nos últimos anos, Maragogi se transformou em um dos destinos mais desejados do país. Hotéis de luxo e pousadas boutique surgiram, mas a essência continua. O ritmo é lento, o tempo é generoso. O visitante que chega para descansar um fim de semana acaba ficando uma semana e sai com a alma mais leve. Entre as praias mais famosas estão Antunes com sua areia branca e coqueiros alinhados, e Barra Grande, onde o pôr do sol reflete em tons dourados e lilazes sobre o espelho d'água. Mas há recantos menos conhecidos como Peroba e Ponta de Mangue, onde ainda se ouvem os grilos à noite e as estrelas parecem mais próximas. É nesses lugares que o verdadeiro espírito de Maragogi se revela, não no luxo, mas na paz. O Brasil que ainda sabe ser Brasil. Maragogi é um lembrete de que o Brasil não precisa de passaporte para ser grandioso. Em suas águas, há o reflexo daquilo que temos de mais raro. Beleza sem pressa, abundância sem arrogância, riqueza natural sem ostentação. É o Brasil que cuida, que acolhe, que canta e que ainda acredita. Quando a maré sobe e cobre as galés, o mar apaga as pegadas dos visitantes como quem diz: vocês são bem-vindos, mas o tempo aqui é meu. E é nessa humildade da natureza que está o segredo do encanto. Maragogi não é apenas o Caribe brasileiro. É o Brasil que deu certo. Um lugar onde o homem aprendeu a olhar o mar, não como dono, mas como discípulo. Onde cada pôr do sol é uma lição silenciosa sobre beleza, equilíbrio e fé. O que Maragogi ensina? Maragogi ensina que o paraíso não se conquista, se preserva. Que a verdadeira riqueza está em ver o sol nascer sobre o mar e agradecer por isso ser suficiente. E que o Brasil, tão grande e tão ferido, ainda guarda lugares onde a vida acontece em estado puro. Quem visita Maragogi descobre que o Caribe é apenas um nome. O que existe aqui é um milagre tropical, com sotaque nordestino e alma brasileira. E quando o vento sopra leve sobre o mar transparente, parece sussurrar o lema invisível do lugar: a beleza só existe para quem tem tempo de olhar. Monte Verde, Minas Gerais. A Suíça mineira onde o frio guarda histórias. Há lugares que parecem feitos para o silêncio. Monte Verde é um deles. No alto da Serra da Mantiqueira, a quase 1.700 metros de altitude, o frio é mais que temperatura. É atmosfera, é ritual, é memória. Quando a neblina desce e cobre as copas dos pinheiros, a vila ganha um ar de sonho, como se alguém tivesse recortado um pedaço dos Alpes e colocado sobre o solo mineiro. Mas por trás das lareiras acesas e das varandas de madeira, existe uma história de trabalho, fé e adaptação. Monte Verde nasceu do encontro entre o espírito mineiro e a determinação de imigrantes europeus que viram naquelas montanhas o lugar perfeito para recomeçar. O refúgio que nasceu de um sonho. A história começa com Werner Grimberg, um letão que chegou ao Brasil nos anos 1910, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Em busca de um clima parecido com sua terra natal, subiu as montanhas de Camanducaia e se apaixonou pelo frio e pela paisagem. Comprou terras, construiu um chalé com suas próprias mãos e, aos poucos, atraiu outros imigrantes. Nascia então a colônia que viria a ser conhecida como Monte Verde, nome dado em homenagem à Letônia. Grim significa verde. O lugar cresceu devagar, guiado pela mesma filosofia de quem planta para o inverno. Trabalhar com calma, viver com propósito. Aos poucos, as primeiras casas de madeira foram erguidas entre as árvores, com arquitetura inspirada nos chalés alpinos. Os telhados inclinados, as chaminés fumegantes e os jardins com lavanda e hortênsias fizeram com que a vila ganhasse o apelido de Suíça Mineira, um apelido que permanece até hoje.
a vila que parece um quadro. Caminhar pelas ruas estreitas de Monte Verde é como entrar num conto de inverno. As lojas de chocolate artesanal exalam um cheiro doce que se mistura ao ar de pinheiro e lenha queimada. Os restaurantes servem fondue, trutas frescas e vinhos mineiros de montanha. Casais passeiam de mãos dadas, enquanto a neblina avança como um véu sobre as luzes amareladas. Mas Monte Verde vai além do romantismo. A comunidade local mantém vivo o espírito da roça mineira, a hospitalidade generosa, o café passado na hora, as conversas longas à beira do fogo. O turismo cresceu, mas a cidade soube manter o equilíbrio entre modernidade e intimidade. Nas feiras de artesanato, vendem-se malhas, queijos e geleias, feitas por famílias que vivem ali há décadas. É uma mistura de influência europeia com o jeito mineiro de viver. Simples, caloroso e discreto. Natureza que abraça. A paisagem é a maior riqueza de Monte Verde. Rodeada por picos e vales, a região é um paraíso para trilhas e aventuras ao ar livre. O Pico do Selado, o ponto mais alto da Mantiqueira, revela uma vista que parece não ter fim. Ao amanhecer, as nuvens formam um mar branco sob os pés e a sensação é de andar sobre o céu. Outras rotas, como a Pedra Redonda e a Chapéu do Bispo, oferecem visuais que mudam a cada hora. Neblina, sol, chuva fina, e mostram por que a Mantiqueira é considerada a montanha sagrada dos mineiros. Mesmo quem não sobe nenhum pico, sente a energia do lugar. O ar puro, o vento gelado e o som distante dos rios formam uma espécie de oração natural. Um inverno de emoções simples. Quando o inverno chega, Monte Verde se transforma. As temperaturas caem para zero, às vezes com geadas que tingem os campos de branco. As lareiras se acendem, as ruas ganham luzes tépidas e os cafés ficam lotados de gente buscando calor em xícaras de chocolate fumegante. O vento soprando entre as árvores mistura-se ao som dos sinos da igreja e ao riso dos turistas. É um inverno de emoções simples, onde o tempo é medido em abraços, não em horas, sustentabilidade e renovação. Nos últimos anos, Monte Verde tem se destacado como modelo de turismo sustentável. Pequenas pousadas familiares implantaram sistemas de energia solar, tratamento de água e reuso de chuva. Produtores locais formaram cooperativas para distribuir queijos, mel e ervas da região, mantendo a economia giratória sem dependência de grandes redes. A cidade se reinventa sem perder o charme. Enquanto outros destinos turísticos se industrializam, Monte Verde permanece fiel ao silêncio que a criou. É como se a natureza e o homem tivessem assinado um pacto de respeito mútuo. O que Monte Verde ensina a Monte Verde é um convite ao contrário do mundo moderno, a desacelerar. Ensina que o verdadeiro refúgio não está nas alturas, mas no silêncio interior. Que o frio pode ser cálido quando há gente por perto e que a beleza não precisa de ruído. É um lugar onde o amor parece mais fácil, onde o tempo perde a urgência e o coração se acomoda no ritmo da montanha. Monte Verde é a Suíça mineira, sim, mas é sobretudo a prova de que o Brasil também sabe ser profundamente sereno. O Brasil é um espelho de 1000 rostos. É o som do tambor em Cachoeira, o frio de Monte Verde, o perfume das flores em Olambra e o silêncio sagrado das montanhas de Ouro Preto. Em cada canto há um pedaço de outro mundo, e ainda assim é tudo Brasil. Talvez o que faz esse país tão fascinante não seja o que herdamos de fora, mas o jeito único com que transformamos tudo em nossa própria história. Do sotaque ao prato de comida, da reza ao riso, o Brasil é o único país onde o tempo, a fé e a arte se misturam na mesma esquina. E quando o sol se põe sobre o mar de Maragogi ou sobre as pedras de Ouro Preto, a gente entende que não precisa atravessar o oceano para conhecer o mundo. O mundo já está aqui. Se você também acredita que o Brasil é mais do que mostram nos noticiários, deixe seu like, se inscreva no canal e conte aqui nos comentários. Qual dessas cidades você sonha em conhecer? Até o próximo episódio, porque o Brasil é imenso e suas histórias estão apenas começando.